Olá, meus seres! Eu espero que vocês todos estejam focados, direcionados e estudando essa disciplina maravilhosa chamada de Biologia. Vamos dar continuidade à nossa aula de sangue, mas antes, se você não é inscrito ou inscrita no nosso canal, inscreva-se, isso apoia muito o nosso projeto. Deixe seu like e ative as notificações para a nossa aula chegar o mais rápido até você e ajudar você no seu conhecimento geral sobre biologia, seja para o Enem, para a faculdade, seja para o seu colégio regular. Na universidade a gente vai ter aulas futuras mais aprofundadas e direcionadas, ok? Esse aqui é um geralzão do sangue, principalmente para você que está em nível médio aí de estudo para Enem e vestibulares. Mas acompanhe sempre que a gente vai ter aprofundamentos maravilhosos para todos vocês. Sangue, 7, 8% do nosso peso corporal. Lembra? Vamos ter lá 70 kg, 4,9, 5 litros de sangue mais ou menos no nosso corpinho. Uma parte líquida, plasma e os elementos figurados do sangue. Claro que nós temos uma porcentagem. Eu tinha colocado 55% volume do plasma, 45% os elementos figurados. Isso tem pequenas variações, galera que trabalha na área da saúde vai ver. Tem o teste lá chamado hematócrito, que vai analisar a quantidade de hemácias no volume total de sangue, vai dizer se existem ou não existem anemias. Então, se nós tivermos um número reduzido de hemácias, a gente pode ter anemias. Isso vai dificultar o transporte de oxigênio, vai dificultar as funções corporais adequadas das nossas células. Lembra que a anemia pode ser causada por falta de ferro, por falta de vitaminas do complexo B, nós temos anemias por causa de hemorragias, então teremos vários e vários quesitos associados a isso, ok? Agora o nosso foco são os leucócitos ou glóbulos brancos e as plaquetas, trombócitos ou fragmentos de células. Aqui do ladinho, leuco significa branco e cito célula. Então, se eu quebrar a palavrinha, os leucócitos também são chamados de glóbulos brancos. Glóbulos brancos ou leucócitos. Cito é para ser as células. Então, as células brancas do sangue. Lá, as hemácias ou eritrócitos eram os glóbulos vermelhos. Nós teríamos entre 5 e 10 mil, 11 mil por milímetro cúbico de sangue. 4,5 a 4.500 a 11.500, mas eu coloquei nessa faixa 5 a 10 mil por milímetro cúbico de sangue para melhorar a nossa vida em números. Nós teremos alguns leucócitos chamados de granulócitos, que vão apresentar grânulos específicos no citosol, que eu representei aqui por essas bolinhas vermelhas no interior do citosol. E nós teremos os agranulócitos. O A vai ser sem esses grânulos específicos. Os leucócitos, de uma maneira geral, são célulazinhas que servem para defesa corporal, defesa, proteção do nosso organismo. Então, de uma maneira geral, você vai lembrar disso. Faça suas anotações. Defesa é a função. Lá nas hemácias, a função era transporte de O2 e CO2. Aqui a função é defesa. Tanto é que nós teremos infecções e aí a gente vai ver um aumento da quantidade dos leucócitos. E isso nós chamamos de leucocitose. Então, se você fizer um exame e você tiver com uma infecção no sistema respiratório, garganta, orelha, pode aparecer lá 22, 15, 18 mil por milímetro cúbico de sangue. E aí isso vai ser um parâmetro de dizer assim, nossa, o seu organismo está aumentando a quantidade dessas células brancas para te defender. Então, nós temos esse papel aqui. Nós teremos leucopenia quando nós temos uma redução na quantidade de leucócitos. Dormir mal, se alimentar mal, o uso de drogas lícitas ou ilícitas e outras doenças podem estar associadas à redução do número de leucócitos na nossa corrente sanguínea. Teremos as leucemias, que são cânceres de sangue e são associados a um número exageradíssimo de leucócitos. Então tem 50 mil, 70 mil, 100 mil, 200 mil por milímetro cúbico de sangue. Só que nas leucemias, essas células não são formadas adequadamente.
elas não desempenham o seu papel adequadamente e aumenta a quantidade dessas e eu posso ter redução de plaquetas, redução de hemácias. Então, nas leucemias, a gente vai ter uma alteração considerável nesses componentes do nosso sangue. Mas vamos focar aqui na tradução do nome dessas célulazinhas. Geralmente as técnicas que foram usadas para a identificação dos granulócitos usavam-se corantes com afinidade às substâncias básicas, ácidas, neutras, e aí vem o nome dessas célulazinhas. Mas uma das classificações aqui do leucócito é em GRAM e AGRAM. O macete é você escrever BEN, bem mole. Basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e linfócito. Então esses são os tipos, 5 tipos de glóbulos brancos que nós temos, ou células brancas do sangue. Os basófilos são células que têm grânulos, têm no grânulo alguns componentes específicos, substâncias específicas. O núcleo vai ter uma morfologia ou uma forma. O eosinófilo tem grânulos, o núcleo tem essa morfologia, parece um headphone. Neutrófilo, nós temos uma outra morfologia, parece 3 de um headphone, 4 ou 5. Então esse núcleo, ele tem umas variações. A galera que vai trabalhar com sangue vai treinar muitos olhinhos para fazer a identificação da morfologia dessas células. Se você olhar para o monócito e para o linfócito, não tem os grânulos específicos no citosol. O monócito tem um núcleo meio dobradinho, parece uma ferradura, e o linfócito tem um núcleo muito grande, volumoso, fica próximo à membrana plasmática. Então, pela morfologia ou forma do núcleo, a gente pode fazer um reconhecimento dessas células. Pela quantidade, por marcadores específicos, por corantes específicos, a gente vai ter a identidade dessas células. Agora, para você que faz ENEM em vestibulares, eu já vi aqui no estado do Paraná, a UEL, Universidade Estadual de Londrina, cobrou o desenho delas para você fazer a identificação. Outras provas já fizeram isso também. Eu sei que é bem específico isso, mas treine os seus olhinhos basófilo, eosinófilo, neutrófilo, monócito e linfócito. Presença de grânulos nesses 3, o núcleo aqui praticamente único, dividido em 2, aqui 3 ou mais. Aqui sem grânulos, o núcleo parece uma ferradura e aqui o núcleo bem grande. Os basófilos estão associados à produção daquela substância chamada histamina, que desencadeia alergias, reações inflamatórias, e a heparina, que é um anticoagulante natural. Então você pode colocar o dedinho assim em cima de um vaso, bloquear ele, tirar e o sangue voltar a fluir depois. Então você não teve a formação de trombos ou coágulos. A heparina é um anticoagulante natural. Os eosinófilos, eles podem ser chamados também de acidófilos e eles vão ter uma proliferação, produzir substâncias para combater verminoses, também reações alérgicas no nosso organismo. Os neutrófilos são os leucócitos em maior quantidade. Se tiver um espacinho aí de 60% a 70% dos leucócitos são neutrófilos. E eles são células muito legais para a execução de fagocitose, que era um englobamento de partículas sólidas. Nesse englobamento de partícula sólida, o neutrófilo vai fagocitar e vai protegendo o nosso organismo dessa maneira. Agora, os monócitos, eles já apareceram em algumas aulas nossas. O monócito é aquela célulazinha que origina o macrófago lá no tecido conjuntivo que fazia a fagocitose. O monócito também origina os osteoclastos, células grandes que degradavam, reabsorviam a matriz óssea. Os monócitos no sistema nervoso vão dar origem às micróglias. No nosso tecido nervoso, nós teremos células de defesa, células fagocitárias, que são as micróglias, e têm origem no monócito sanguíneo. O linfócito, ele vai ser muito importante, vai ter uma origem chamada de linfóide, lá na medula óssea vermelha, que vai dar origem a essas célulazinhas, os linfócitos. Podemos separar em linfócito T de timo, linfócito B de bursa de Fabricius
e linfócitos NK ou Natural Killers. Então essas células vão defender de formas distintas. Os linfócitos T estão associados a uma imunidade chamada celular. O linfócito TCD4 ele tem esses receptores na superfície da membrana e ele vai reconhecer e ele vai avisar, emitir informações para outros leucócitos. Avisar, tipo, ó, tem um vírus, tem algo estranho. O linfócito TCD8 é chamado citotóxico. Ele chega ali, porrada e destruição se uma célula estiver infectada. Então, isso a gente vai chamar de imunidade celular. Ou eles vão produzir substâncias e liberar para comunicar outras células, ou vão liberar substâncias para destruir células infectadas e vão se comunicar. Então, isso seria o linfócito T. O linfócito B, ele vai sair da corrente sanguínea e vai para o tecido conjuntivo e vai dar origem aos plasmócitos. E aí vai produzir e liberar os anticorpos ou imunoglobulinas, que eram proteínas de defesa. E a isso a gente vai chamar de imunidade humoral. Humores são líquidos. Então, no plasma, a parte líquida, fica viajando aquela proteína, imunoglobulina ou anticorpo. Ela liga na superfície de vírus e impede ele de entrar nas nossas células. Então, isso a gente chama de imunidade humoral pela participação dos anticorpos. Já as células Natural Killers, ou NK, elas não têm os receptores que tem no linfócito B e T, e elas conseguem destruir células infectadas por vírus e elas conseguem também combater e destruir células cancerosas. Então nós teremos aqui um exército de células brancas para nos defender. Essas células brancas podem sair dos vasos sanguíneos e ir para os tecidos para defesa. E a isso a gente vai chamar de diapedese. Diapedese é a saída do leucócito da corrente sanguínea para ir defender o nosso organismo. A corrente sanguínea, nossa, é como se fosse o sistema de ruas, avenidas da nossa cidade. É um local que serve para muito movimento, muito movimento. Então essas células brancas se movimentam rapidamente por essa corrente, chegam nos lugares que tem que chegar e fazem a defesa corporal. Então isso é muito importante para nós. Eu sei que é muito nomezinho. Eu juro para você que isso aqui é o básico, ok? Então eu juro que isso é o básico. Então você precisa começar por aí nos seus estudos. É óbvio que para quem vai fazer o Enem, associação com funções. Lá nas hemácias era o transporte de O2 e CO2. Aqui, leucócito, capacidade de defesa. Porque eles vão te dar questões falando que o Joãozinho fez um exame de sangue, tinha menos hemácias, mais leucócitos, e você vai ter que ser o Dr. House ali para descobrir o que ele tem. Então é bem tranquilinho por enquanto nessas funções. As plaquetas são fragmentos de células. As plaquetas não são células sanguíneas, são fragmentos, pedacinhos que surgiram dos megacariócitos. Os megacariócitos surgem da origem mieloide da nossa medula óssea vermelha, nas células da formação do sangue, e aí esses megacariócitos têm um núcleo grande, como ele representa mega grande, o cário, núcleo citocélulas, células com núcleos bem volumosos, com umas projeções de falsos pés ou pseudópodos e vão liberando os fragmentos. E esses fragmentos são as plaquetas. Nós temos de 150 mil a 450 mil por milímetro cúbico de sangue. No interior das plaquetas existe a tromboplastina ou tromboquinase. E a plaqueta atua na coagulação sanguínea. Ou seja, você tem um vaso sanguíneo aqui e você teve uma lesão. Cortei, furei o dedinho, cortei com sulfite, fui pegar alguma coisa. Cortei, sangrou. Quando lesionou, parede do vaso sanguíneo, já vai expor o colágeno, vai mobilizar vários eventos que vão acontecer ali. Nós iremos focar nos eventos aqui da cascata comum, tá? Nós iremos focar aqui em várias palavrinhas legais, mas que você já ouviu falar. A coagulação vai acontecer para evitar uma hemorragia. Para isso acontecer, está viajando aí na parte líquida do sangue, plasma a protrombina e a substância chamada fibrinogênio. Essas duas são proteínas produzidas no fígado e liberadas na corrente sanguínea. Quando a protrombina está viajando na corrente sanguínea de boa, nós teremos uma sinalização da lesão. Então esse é o vaso sanguíneo, teve uma lesão.
esporos do colágeno e sinalizadores estarão ali. Nessa exposição do colágeno, a plaqueta viajando, pof, a plaqueta começa a se acumular aqui. E vai acumulando, acumulando. E ela vai formar um tampão plaquetário, o acúmulo dessas plaquetas. Isso já começa a impedir essa saída. É como se furasse um cano de água da sua casa e o cano estivesse jorrando e a gente vai ter que ir lá e fazer um conserto. Aqui rompeu o vaso sanguíneo, está jorrando sangue. Só que você tem um mecanismo natural de corrigir isso. Então as plaquetas se acumulam ali, formando esse tampão plaquetário. Ela vai liberar uma substância chamada tromboplastina ou tromboquinase que está no interior dela. E essa substância, tromboplastina ou tromboquinase, promove a conversão da protrombina em trombina. Essa trombina, na sua forma ativa, vai converter o fibrinogênio em fibrina. E a fibrina vai formar uma rede de fiozinhos assim, fiozinhos bem delicados, parecem uns fiozinhos de uma teia de aranha, mas são dessa proteína chamada fibrina. Ela vai ser insolúvel em água e ela vai formar um curativo natural ali. Os elementos figurados do sangue, as hemácias, os leucócitos, não vão sair, vai começar a parar de extravasar e depois vai ter a regeneração do vaso sanguíneo. Então você vai ter um esqueminha de cascata de coagulação. Protrombina, trombina, fibrinogênio, fibrina. E aí formou o coágulo. Quando nós temos essa formação, isso vai impedir o extravasar do sangue. Então nós falamos que a coagulação ela evita a hemorragia, a saída do sangue do vaso sanguíneo, e ela mantém a hemostasia. Hemostasia é o sangue fluir adequadamente no interior dos vasos sanguíneos. A vitamina K é conhecida como vitamina anti-hemorrágica. Ela atua no nosso fígado e estimula a produção de protrombina. Para ativar também todas as conversões, nós temos os sais de cálcio, importante para promover reações enzimáticas legais da coagulação. Então a lembrança também é que a vitamina K e o cálcio vão participar desse processo de coagulação. Só que, como eu falei, nas provas Enem e vestibulares, eles vão te dar uma quantidade. Um indivíduo fez o exame de sangue, estava com 50 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Ah, ele vai ter probleminha na coagulação? Tem um sangramento nasal, um sangramento em outra parte corporal e vai ser difícil promover essa cascata de coagulação. Doenças virais, como o dengue, vão comprometer a produção dessas plaquetas e a gente vai ter dificuldade em manter essa cascata de coagulação. Você já deve ter ouvido falar, esse medicamento não deve ser utilizado em caso de suspeita de dengue. Muitos medicamentos que a gente pode consumir, eles impedem a formação desse tampão plaquetário, que a hora que lesionou ali, as plaquetas iam acumulando e acumulando. Se você está tomando um determinado medicamento, ele pode ter substâncias como ácido acetil salicílico, de aspirina, AS, e impedir esse acúmulo, essa formação desse tampão plaquetário, e isso dificultar a coagulação sanguínea. Então, são muitos nomezinhos legais para você, mas o foco é leucócitos, glóbulos brancos, defesa corporal, divisão em granulócitos e agranulócitos. Critério são grânulos visíveis com substâncias químicas no interior do citosol, mais visíveis com técnicas de microscopia. Bem, basófilos, eosinofilos e neutrófilos são tipos de granulócitos. Mole, monócito e linfócitos, tipos de agranulócito. Dentro dos linfócitos, T de timo, B de bursa de Fabrícios, uma bolsinha identificada lá na cloaca das aves. E aí a galera usou essa referência. E os NK, ou Natural Killer, que vão destruindo células infectadas por vírus, células cancerígenas. As plaquetas não são células, são fragmentos celulares originados dos megacariócitos e desencadeiam cascata de coagulação sanguínea, essencial para evitar a hemorragia, manter o sangue fluindo dentro dos vasos, e isso nós chamamos de hemostasia. Eu espero que você tenha entendido essas duas aulas aí, básicas e gerais sobre sangue. Convido você para assistir a nossa terceira aula, que vai ser sobre testes,
para a galera que vai fazer Enem e Vestiba, muito importante. Para você também, que quer o conhecimento, lá sempre tem detalhes e eu vou explicando para vocês. Espero que tenha me entendido. Deixa aí o seu like para apoiar o nosso projeto. Inscreva-se no canal para apoiar o nosso projeto. Um bom estudo e abração para todos vocês.